781 62 33. Uma organização do amigo Rafael. Olha aí, 8 horas mais 33 minutos. 8 horas mais 33 minutos. E agora a gente começa essa entrevista bem bacana com o Josivaldo Freire. É um prazer estar recebendo aqui no estúdio da TV Ipojuca Online, Rede de Comunicação, nosso amigo Josivaldo Freire. Ele que é servidor público e escritor. E aqui vai falar um pouco sobre sua inserção no universo literário. Dando aquele bom dia e seja bem-vindo, Josivaldo Freire. Bom dia, Márcio. Quero dizer que o prazer é meu estar aqui. Eu, Márcio Lima, Márcio Santana, quero agradecer muito a oportunidade. Aproveitando para mandar um alô, um abraço lá para o pessoal lá do Correio. O Dei Pojuca está lá assistindo a gente. Sandrino e Eli Faustino, obrigado e um abraço. Tá certo, Márcio. Audiência qualificada hoje dos nossos companheiros amigos lá dos Correios. Josivaldo, bom dia primeiramente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua origem, onde nasceu, de onde veio e como surgiu o seu gosto pela leitura. Eu sou filho de Pojuca, né? Nasci em Camela mesmo. E as mãos de parteira, nasci em casa. Então sou pojucano genuíno. Meu pai era comerciante lá em Camela e eu cresci nessa vizinhança, nessa comunidade, e o meu gosto pela poesia, o meu contato na infância com poesia, na verdade, ele se resumia ao que era trazido nos livros didáticos. Tipo, o que eu lia sobre a Cecília Meirelles. Eu gostava muito da Cecília Meirelles quando lia, mas não passava dessa aptidão. Para eu desenvolver realmente o gosto e a tentativa de produzir poesia foi mais na adolescência, por influência da música do Renato Russo. Então eu achava aquela música, aquela letra épica e eu gostava muito, me identificava, e um dia eu disse, eu vou tentar fazer. Então eu fiz uma primeira letrinha de música e com o tempo eu percebi o seguinte, eu consigo fazer, claro que não chegou nem perto do que o Renato Russo produzia, né? Mas começou nessa linha aí. Aí eu comecei a escrever algumas coisas e fui aprimorando com o tempo, né? Aprendendo outras técnicas. Tá certo. Você é um leitor voraz. Qual as duas principais referências literárias? Literárias dentro da poesia, eu gosto muito de alguns poetas concretistas, modernos, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito da época muito mais antiga, nos anos 1500, com Luís Camões, né? Tem um clássico, né, que o amor é fogo que arde sem se ver. Mas eu gosto muito também do pessoal como o Ferreira Goulart, embora não seja a minha temática dele. E outros modernos, né, como o próprio do que esteve no Titãs, que é o Sérgio Antunes. Eu esqueci o nome dele. Arnaldo Antunes. Que ele tem uma poesia sintética, concretista, que é mais uma poesia visual, não é? Mas também eu gosto muito de por exemplo, a poetisa portuguesa, que é a Flor Bela Espanca. Então, tem um poema dela que foi até musicado pelo Wagner, né? Minha alma de sonhar-te anda perdida. Então, eu acho esse soneto muito emblemático, né? E ela era uma pessoa muito contundente, embora eu não concorde com todo o estilo de vida que ela tinha, mas a poética dela precisa tirar o chapéu. É verdade, né? É verdade. Você citou aí a poetisa e a escritora Flor Bela Espanca como uma das suas referências literárias. Ela que tinha um estilo de vida bastante, digamos assim, peculiar, era uma pessoa bastante depressiva, que com o sofrimento ela criava a sua poesia, a sua arte. E a sua relação com a poesia de Flor Bela Espanca influencia direta ou indiretamente o seu trabalho? Eu acho que ela influencia como um aprendizado,
como absorver várias vertentes. E eu aproveito essas vertentes para extrair o melhor de cada um. Eu prefiro não copiar, vamos fazer essa expressão, alguma pessoa que recebeu um rótulo, mas é muito bom a gente aprender e caminhar por diversos universos. Por exemplo, eu não sou obrigado a concordar com tudo que aquele poeta diz, mas a forma dele dizê-lo talvez seja de uma forma tão inusitada que eu tenho que admitir que ele o disse de maneira brilhante, né? Então, nessa linha, assim, eu por exemplo, tem poetas como o Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, ele também tinha uma linha um pouco cética quanto ao amor, quanto à humanidade, né? Aí ele tem um poema que eu nunca diria o que ele disse. Ele disse num dos seus sonetos, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, se alguém resta ainda pena a tua chaga, então apedreja essa mão que te afaga e escarra essa boca que te beija. Eu não diria isso, mas eu tenho que admitir que a escolha de palavras que ele fez foi muito viva, vívida, né? E eu tenho que tirar o chapéu para ele. Tá certo. Você enfrenta algumas dificuldades por ser jovem escritor? A dificuldade acho que de uma grande maior parte dos escritores, né? Aqueles que produzem o texto literário, encontrar alguém ou alguma editora que o queira publicar. Então, as grandes editoras, elas não têm interesse em escritores desconhecidos, iniciantes. Então, ele tem que partir para trabalho independente, a autopublicação, né? Que é mais sofrida, é mais trabalhosa. A gente não conta com a estrutura da rede, de toda a logística, né? do meio, do comercial, do mundo literário. Então tem que fazer tudo sozinho, né? Agora, com o advento das redes sociais, da internet, isso tem a tendência a melhorar esse lado de fazer poesia de forma independente. Ok, meu amigo Josivaldo, e falando sobre o seu processo de criação, qual o maior desafio que você tem ao construir uma narrativa? Construir uma narrativa, o desafio, na maior das vezes, para mim, pessoalmente, eu não sei se isso representa a maioria dos poetas, é encontrar um tema que me instigue. Às vezes eu quero escrever hoje, mas não vem aquele tema. E às vezes o tema pode vir de uma coisa simples, não é? Por exemplo, um objeto comum pode ser olhado de uma maneira diferente, de uma maneira única, e que a pessoa passa a observar detalhes naquele objeto, naquele evento, naquele problema, que a maioria não observou daquele jeito. Então, eu produzo mais quando eu me identifico, quando eu de alguma forma estou associado à fonte, né, à inspiração. Tá certo. Tem outra pergunta aqui. Como você avalia a importância da poesia, da literatura das escolas e na formação dos jovens? É muito importante. Infelizmente, a leitura, de uma forma geral, às vezes é colocada no meio educacional e de forma imposta, né? E de modo que as crianças começam a achar que ler é uma coisa ruim. Porque ele lê por obrigação. E às vezes se coloca diante de crianças escritores clássicos cuja linguagem está muito distante deles. Mas a poesia é muito importante na infância também. Inclusive é bom os pais lerem poesia para os filhos, né? Porque isso incentiva uma visão lúdica
uma visão de uma ideia subjetiva. Então ele começa a utilizar o lado criativo do seu cérebro. E isso é muito bom para o avanço cognitivo da criança. Ele se sensibilizar com o que é belo é importante, é uma habilidade importante para a sua vida adulta também. O ano passado houve a Feira do Livro, não foi? Lá Feira do Litoral Sul. Litoral Sul, lá no Clube Municipal de Ipojuca. Esse ano teremos novamente. Vamos ter também. E inclusive, a minha ideia é lançar o livro lá no evento. Mas como foi a sua expectativa do ano passado? Olha, no ano passado eu não participei, né? Me convidaram, inclusive, o meu amigo, meu vizinho, Roberto de Queiroz, poeta camelense, escritor, produtor literário. Ele foi homenageado ano passado, Verdade. Lá na feira, né? E infelizmente eu não pude estar na noite que ele foi homenageado. Mas ele, inclusive, tem um poema dentro do meu livro que é direcionado a ele, que se chama Gotas Queirozianas. E para esse ano, como é que está? Olha só, eu quero destacar uma coisa aqui a respeito da Feira do Livro. Eu tenho muito que elogiar a iniciativa, né? E a gratidão é uma coisa que nos torna mais felizes. Então eu quero ressaltar o lado positivo do evento, porque assim, por exemplo, ainda hoje a gente não tem uma definição, os autores não têm uma definição exata do como ocorrerá a feira, os dias dos lançamentos, mas o simples fato de haver a feira merece muitos elogios, né? Porque a gente não pode permitir que aquilo que não foi feito anule o valor daquilo que está sendo feito. Então eu quero elogiar porque é uma iniciativa que só tem a contribuir com a cultura ipojucana e com o desenvolvimento de produções literárias do povo de Ipojuca, de Camela, de Porto de Galinhas, né? Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó também. Então é importante. E uma das conversas ainda sobre o tema Feira do Livro, quando a gente entrevistou o secretário de Educação, o nobre professor Norberto Júnior, que ele falou sobre esse processo de criação do evento, que teve início no ano passado e vai dar continuidade hoje, o que ele falou foi o seguinte, que antigamente a Secretaria de Educação dava um incentivo para que os professores, para que os profissionais de educação adquirissem livros nas feiras do centro, no Recife, no centro de convenções, que sempre há. E esse ano a Secretaria estava estudando uma forma de não oferecer esse incentivo para as feiras do livro que ocorrem no Recife, e sim um estímulo para que os professores e servidores de educação comprem os livros aqui na Feira do Livro de Ipojuca. Isso é uma iniciativa muito boa. Inclusive existe espaço ainda para melhorar. Quem sabe nos anos vindouros abrir, por exemplo, um concurso literário, um concurso de poemas, um concurso de romances, porque temos produtores de texto aqui. Então, um concurso iria incentivar ainda mais. Na Rede Municipal de Ensino, Ipojuca já tem um concurso que estimula os alunos a produzirem seus textos, é o concurso Ler Bem, que a princípio começa numa etapa municipal e depois vai afunilando na etapa estadual e regional. Aqui no painel, Márcio Lima, a gente tem a participação do Ivanilton Gomes, ele que manda Josivaldo, grande poeta ipojucano. O Hélio Faustino, ele manda um alô aí, Márcio Lima, para os carteiros de Ipojuca, Sandro Nino. O Ivanilton Gomes volta aqui no painel e diz parabéns pela abertura do espaço para a cultura em Ipojuca. Esse aqui é uma das propostas, né, Márcio Lima, do programa, de valorizar os nossos artistas. É verdade, o Hélio Faustino, né, tá aí com a gente, né, mandando também o Ivanilton, né, como você frisou bem, né, a Cleo Santos também está com a gente, Simone Marques também com a gente, a Elizabeth Cristina também está ligada com a gente, a Marlene Mororó também ligada com a gente. Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu próximo lançamento, o livro Voo Singular. Como é que foi o processo de criação deste livro de poemas? Olha, na verdade, o lançamento do livro Voo Singular, ele vem crescendo ao longo de vários anos, né? Eu comecei a produzir
na minha adolescência, primeiro produzindo algumas letras de música e depois parti para textos mais literários, poemas. E o que acontece? Eu não tinha a intenção de publicá-los, porque também quando eu escrevia não tinha incentivo, nem na família nem em lugar nenhum. Mas assim, por exemplo, o meu melhor amigo era o que menos me incentivava. Era aquele sujeito que acha defeito em tudo que vê. Então eu produzia um texto, eu disse, que isso, sabe? Aí eu fui fazendo e recentemente eu melhorei minha autoestima e vi que tinha uma grande quantidade de versos, de poemas. Então podia produzir um livro. E esse desejo, ele começou a me persuadir. De forma que eu fiz a coleção desses versos. E o tema dele, do livro, ele nasce de um poema que eu já tinha, que é o Voo Singular, né? Então eu achei um poema bonito e um título bem instigante, porque a poesia realmente nos eleva, né? Ela faz a gente subir a um patamar mais elevado. Então a gente se inspira, a gente pode transformar a vida de uma pessoa, o momento da vida de uma pessoa por meio da poesia. Então a pessoa alcança um momento sublime e isso, sem dúvida, ela vai para outro mundo, por assim dizer, naquele voo, não é? E a pessoa se torna uma pessoa melhor quando consome produção da poética, né? Porque a poesia, ela nos ajuda a ter empatia, a se identificar com o sentimento do outro. A empatia é a sua dor no meu coração. Então, quando eu vejo... Porque a poesia, ela não é só descrever aquilo, o romance, né? Aquela história de eu te amo, eu te quero, não vivo sem você, que já está no lugar comum. Mas a poesia, ela pode mostrar um problema que muita gente está enfrentando e mostrar que para aquele problema pode existir uma solução que não era óbvia, mas que faz com que você encare a situação de um outro ângulo e isso faz você se elevar. Tá certo, olha aí, são exatamente 8 horas mais 50 minutos, você ligado com a gente, aqui o Josivaldo Freire aqui junto com a gente, né? De Camela, Talentos da Terra, junto conosco, não é, Márcio? É verdade. A gente lembra que uma das propostas do comunicador Márcio Lima e da TV Pujuca, da Rede de Comunicação, é abrir espaço para os artistas, os valores da nossa terra, como músicos, escritores, artesãos. Então a TV Pujuca, ela sempre prioriza dar voz e mostrar o trabalho desses profissionais. Verdade, né? Hoje no Brasil há uma preferência pelos romances em detrimento dos contos e das poesias. É verdade. Na verdade, no mercado literário, a poesia ela é um micronicho, né? Porque é um público bem seleto. Mas isso tem a tendência a mudar. Por exemplo, existe hoje uma grande celebridade no mundo literário no Brasil, que tem muita exposição, que está despontando como o primeiro lugar na venda de todos os livros, de todos os gêneros, que é o Braulio Bessa, né? Que está com... Fátima Bernardes. Da Fátima Bernardes. Então, toda semana ele tem exposição. Então, as pessoas tá voltando o gosto de ler poesia. Isso é muito positivo. Mas, para algumas pessoas, pensam assim, a poesia não é para mim, poesia é chata, poesia é muito rebuscado, mas nós temos vários motivos para ler poesia. Um deles é, por exemplo, poesia, você pode ler em um curto espaço de tempo, não precisa de muito tempo para você ler poesia, como outros gêneros literários precisa de muito tempo dedicado. Você lê na pausa do café, você pode, por exemplo, ler uma poesia ou talvez várias poesias, porque é pequeno. Você melhora seu vocabulário com a poesia, porque você entra em contato com palavras colocadas no mundo das metáforas, que aí ganha um plurissignificado. Então você enriquece seu vocabulário. Também você estimula, a poesia estimula novas ideias. Você pode entrar em contato com poemas, com poesias feitas por um poeta muito mais novo do que você, mais jovem, ou muito mais velho que você. Então ele vai colocar
aqueles eventos, aqueles objetos, aquele tema, de um ângulo que talvez você não tinha pensado. Outro motivo para se ler poesia é que a poesia, ela coloca o mundo sob uma nova luz, sob uma nova perspectiva. Talvez, o que acontece, você está muito concentrado na observação lógica dos problemas, e a poesia, ela faz você focar sua atenção em algo completamente novo. Então ele vai pegar um objeto, um evento, e vai transformar em algo novo. Por exemplo, você pode pegar algo muito comum, como um cubo mágico. Então você faz um poema baseado no cubo mágico, e aquilo ganha uma dimensão muito mais elevada. E também, outro motivo para se ler poesia é porque a poesia faz a gente pensar. Então a gente sai do lugar comum, e mesmo que você não concorde com tudo que o poeta disse, você vai ser levado a considerar outros pontos de vista. Então é muito boa, estimula mesmo. E também, o mais importante de tudo, ler a poesia, porque poesia é uma diversão. Poesia é divertido ler. Os simples atos de declamar pode ser uma fonte de prazer, mesmo para crianças. Tá aqui, os internautas estão aqui, hein, Márcio? O que é que os internautas estão dizendo aí, Márcio? Interagindo aqui, a gente tem a Rosemary Siqueira, grande Josivaldo. Minha amiga Rosemary. O Ivanilton Gomes voltou novamente aqui. Vamos sortear um livro. Faça um sorteio do livro com quem está ligado no programa, já querendo aí arrebatar o voo singular. Temos também o Hélio Faustino, que faz um sorteio que eu patrocino. Vamos fazer sim, né? O melhor é programa. bom a gente fazer, é bom a gente fazer o sorteio quando ele voltar, né? Quando tiver tudo ok, você pode voltar novamente aí, aí faz o sorteio. Tá combinado. Combinado. Vai lançar o livro ainda na feira, né? Quando lançar tudo, a gente volta e faz um sorteio com os nossos ouvintes. Vai no painel, Márcio. O Hélio Faustino, ele manda Deoclésio, meu vereador. O melhor programa. O Fábio Dário Silva também tá ligadinho aqui acompanhando a entrevista. Tá certo. Os melhores jornalistas de Pojuca, o Hélio Faustino falando aqui também, né? É o melhor programa. Turma aí, né? A gente manda um bom dia a essa turma bacana que nos prestigia toda manhã. Né? Márcio? É verdade. Josivaldo, a gente no Brasil temos uma grande gama de poetas brasileiros que tiveram uma grande expressão, como Carlos Drummond de Andrade, a Clarice Lispector, aqui em Pernambuco, o João Cabral de Melo Neto, o Manuel Bandeira. Eu queria saber desses poetas brasileiros, qual mais te inspirou e qual é o desafio de você deixar a poesia mais acessível à população. Eu vejo muita gente dizer que poesia é um negócio difícil de entender, então qual é o desafio de deixar a poesia mais acessível a uma grande camada da população? A poesia, às vezes, ela é apresentada como um texto complexo, mas é como se fosse, por exemplo, perfume. Você não precisa ser um químico para entender a composição química do perfume, para saber que um perfume é bom, para saber que aquele cheiro é prazeroso. Você tem que sentir o perfume. É isso que faz você vivenciar toda a gama de memória que ele desperta, né? O gatilho emocional. Então, a poesia, ela nem sempre precisa ser entendida plenamente. O que ela precisa ser é sentida. Se você se envolver com a história e com os personagens que talvez existam ali, com a temática, com o sentimento proposto, você vai sim ter uma identificação e vai sentir prazer em ler, o que é o mais importante. E desses poetas brasileiros de grande expressão, qual mais te influenciou? Olha, influência mesmo literária, eu comecei de modo intuitivo. Eu fazia poesia de maneira sem ter realmente um embasamento teórico. Então, o contato que eu tive com os grandes poetas brasileiros já foi na fase posterior, né? Então, eu não diria que tem uma influência marcante deles, né? Mas eu li quase todos eles. Eu
aproveito o meu Vale Cultura da empresa para comprar livro de poesia. Tá certo. Você costuma utilizar as redes sociais para a divulgação do seu trabalho? Eu não tinha uma atividade muito ativa nas redes sociais, mas agora, recentemente, estou embarcando nas redes sociais. Vocês podem me procurar no Instagram, @Josivaldo_Freire, ou no Facebook, que é o Josivaldo Luiz Freire, está lá. Inclusive tem os trechos de meus poemas que constam no livro O Voo Singular, né? Vocês podem ir lá e vão desfrutar. O Instagram é muito bom porque ele é mais visual, né? E são frases curtas e é bem atraente. Ok. Josivaldo, como é que você observa, no caso, o mercado literário brasileiro? E em relação ao seu livro, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem ou vão poder adquiri-lo. Primeiramente, vão poder adquiri-lo lá na Feira do Livro, né? Eu peço que prestigiem a feira do nosso município, vão lá, adquiram o livro, vocês vão poder ter a oportunidade de adquirir o livro autografado, e depois, no momento posterior, eu pretendo colocar à disposição nas redes sociais, na internet, né? Venda online. Esse é o primeiro trabalho seu? É o meu primeiro trabalho, a minha estreia no mundo literário. Muito bom, Márcio. Ok, muito bom mesmo. Olha aí, são exatamente 8h59. Para finalizar, vou deixar aí a mensagem para os nossos ouvintes e leitores. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema que está no meu livro. Esse aqui é dedicado à minha esposa. Eu compus no último aniversário de casamento que a gente teve, 16 anos de casamento. E no dia que eu fiz esse poema, estava rolando a greve dos caminhoneiros, né? Aquela conturbação toda que teve. Então, eu fiz esse poema para ela com um pano de fundo dessa greve. Aí diz assim, o tema é Nosso Dia. Que me perdoe, Salomão, o plágio, mas teus lábios são fatias de romã, tingindo tua pele suave e frágil, clara como o sossego dessa manhã. Os caminhoneiros fechando a estrada lá fora jamais nos poderão compreender. Multidões estão rosnando lemas, mas meus olhos pararam em você. Domésticas disputam legumes nas gôndolas do supermercado, mas eu, nadando atrás do teu cardume, me perdi em tua rede de arrasto. Os pneus estão em chamas e o preço do óleo diesel subiu, mas o portão do Éden me chama, pois acho que você me sorriu. Dizem que o medo mantém os abraços divididos, separados, como a península coreana, mas os rumores que chegam aos meus ouvidos estão dizendo que a gente se ama. Todos os refugiados da Venezuela, nessa manhã, são só alegria. Comida eles não têm, mas a vida é bela, pois sabem que hoje é nosso dia. Maravilha, hein? Bacana encerrar o programa dessa forma, com poesia, Márcio Lima. Tá certo. Deixa eu mandar um bom dia também ao nosso Antônio Gomes, está aí com a gente. Tá certo? Antônio Gomes que faz parte aqui da nossa bancada, não é? É verdade. Grande comunicador, tá ligadinho aqui no programa. Ele está com a gente hoje, mas amanhã vai estar por aqui. Então, Josivaldo, a gente agradece. Eu que agradeço, Márcio, os dois Márcio, né, são xarás, colegas de trabalho. Verdade. E eu quero agradecer muito o espaço a todos e todos que estão ouvindo, meus amigos e meus parentes. E quero dizer que eu faço poemas, não só para mim, mas eu faço poemas para o público, para as pessoas. Então, eu espero que as pessoas que leiam o meu livro, eles se elevem, eles façam comigo, junto comigo, esse voo singular que a poesia proporciona. E se alguém quiser conhecer o seu trabalho, deixa algum contato com o pessoal. Contato? Se quiser conhecer o seu trabalho. Conhecer o meu trabalho, me segue lá no Instagram, @Josivaldo_Freire. Manda um direct para mim e a gente entra em contato. Tá ok. Ok, Josivaldo, a gente agradece a sua participação e lembra aos nossos internautas que a entrevista completa ela vai estar disponível no nosso portal, o www.tvipojucaonline.com.br, e também no nosso canal no YouTube, o TV Ipojuca Online.
Ok, muito obrigado. Estou me despedindo. Tchau, tchau a todos. Ok, pronto, recebemos do nosso Bom Dia Pojuca, o Josivaldo Freire, ele que é escritor, é servidor público e, lógico, mora aqui em Pojuca. Você também pode entrar em contato com a gente, tá bom? E vem pra cá mostrar o teu trabalho, que é a nossa missão, a missão da rede de comunicação, tá certo? Mostrar o teu trabalho ao público. Lembrando que na próxima quinta-feira vai estar por aqui a última entrevista dos candidatos a deputado do nosso município, hein, Márcio? É verdade. A gente iniciou aqui, Josivaldo, na TV Ipojuca Online, para esclarecer o eleitor ipojucano especificamente sobre as propostas daqueles candidatos, dos políticos que vão ser candidatos a deputado estadual. Então, ao todo foram 7 candidatos convidados, nem todos compareceram, mas a gente finaliza essa série na próxima quinta-feira com a candidata Simone Santana, do PSB. Ela que vai ter aqui a oportunidade de falar um pouco sobre suas propostas, sobre o que ela já fez como deputada e que pretende fazer no novo mandato, caso seja eleita. Tá certo, também conosco aqui o John David, perguntando cadê o Antônio. O Antônio vai estar por aqui amanhã. O Franklino Pimentel, bom dia, amigos. Bom dia, Franklino, ligado com a gente. Gente, um forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.